Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui no nosso culto de quarta-feira. Hoje nós vamos estar compartilhando aí 1 Reis capítulo 13. Eu vou estar lendo o capítulo inteiro e a gente vai comentando enquanto eu for lendo. A gente vai pensar um pouquinho aquela continuidade da mensagem de domingo. Domingo ainda em Lucas capítulo 11, eu falei sobre a questão de nós estarmos crendo e acreditando naquilo que cada um quer, né? Esse texto aqui do Antigo Testamento traz uma história muito interessante sobre crer naquilo que nós queremos crer e as consequências disso também. Então gostaria de fazer uma oração com vocês, depois a gente começa a ler o texto. Senhor Jesus, nós vamos ler o Teu texto sagrado e pedimos a Tua graça e misericórdia sobre nós, nos ajudando a compreender, Senhor, a Tua palavra, a trazer lições práticas, Senhor, para o nosso dia a dia, coisas que podem ser vivenciadas ainda hoje para a honra e glória do Teu nome, mudanças reais, Senhor, na nossa maneira de enxergar as coisas, e fixarmos realmente os nossos pés em Ti, que é a nossa base, e poder crer claramente na Tua palavra, Senhor, porque sabemos que quando cremos na Tua palavra, sempre o resultado vai ser o melhor para nós. Mais uma vez eu me coloco diante de Ti pedindo misericórdia, que o Senhor possa utilizar a minha vida para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Capítulo 13 é uma sequência. Se você voltar aí algumas páginas na sua Bíblia, aí, no capítulo 12, vai falar sobre a divisão dos reinos de Israel. Israel, quando no período da monarquia, teve o seu reino unido, apenas 3 reis. Foi o rei Saul, rei Davi e Salomão. O filho de Salomão, que era Roboão, quando subiu ao trono, encarou logo na sequência uma crise lá, e essa crise gerou a divisão do país em 10 tribos, ficaram as tribos do norte e 2 tribos no sul. O filho de Salomão, que era Roboão, ficou com 2 tribos do sul, e um outro homem chamado Jeroboão era rei das tribos do norte. Qual é o problema? O problema é que toda a adoração de Israel se voltava na região do norte. E por causa disso, Jeroboão ele trouxe uma alternativa ao povo, a idolatria. E essa alternativa da idolatria era altamente reprovada por Deus. Deus, no bom sentido, é um Deus ciumento, exclusivista, porque somente Ele é Deus. Todos os outros são invenções de homens, ações espirituais malignas, né? No capítulo 13 vai falar um pouco sobre a realidade deste momento, dessa divisão e dessa idolatria. Acompanha comigo a leitura. Por ordem do Senhor veio o homem de Deus de Judá. De Judá era o reino de Roboão. Ele foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, um altar pagão, ok? O homem clamou contra o altar, esse profeta de Deus, por ordem do Senhor. Ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá à dinastia de Davi, cujo nome será Josias. Ele sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimarão incenso, e os ossos desses homens se queimarão sobre ti. A profecia que está sendo proferida aqui vai se cumprir cerca de 300 anos depois. Josias é um dos reis de Israel. 300 anos antes dele se tornar rei, esse profeta está profetizando contra esse altar. Se você quer saber dessa história, é só ler 2 Reis capítulo 22 e capítulo 23. Versículo 3 diz: naquele mesmo dia, ele deu um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, o altar se partirá e as cinzas que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ouviu a palavra que o homem disse de Deus, clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão dizendo: prendei-o.
Mas a mão que estendeu contra ele secou, e Jeroboão não conseguia mais recolher. Você já imaginou a cena? O rei olhou para o profeta que tinha trazido aquela profecia para ele aos seus olhos ruins, estendeu a mão para os guardas prenderem ele. Falou: prendam esse homem agora. Enquanto ele estava com o braço ainda esticado, o texto diz que o braço dele secou, e ele não conseguia mais recolher o braço. Sabe, não sei se você já teve a oportunidade de ver uma pessoa com atrofia muscular, como resseca o braço, os músculos parecem que desaparecem. É mais ou menos essa ideia aí, para você poder imaginar um pouco. Versículo 5: então o altar se partiu, como o profeta havia dito, e as cinzas se derramaram do altar, conforme o sinal que o homem de Deus havia anunciado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: intercede ao Senhor teu Deus por mim. Interessante que Jeroboão já não entendia que Deus era Deus dele. Deus era Deus somente do profeta. Para que a minha mão volte ao que era. O homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei voltou a ser como antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa para uma refeição, eu te recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: ainda que me desses metade do teu reino, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque o Senhor me ordenou, preste atenção nisso, porque o Senhor me ordenou pela sua palavra: não comas, nem bebas água, nem volte pelo caminho de onde vieste. Então ele foi por outro caminho e não voltou por onde havia ido a Betel. O profeta tinha ido lá para uma missão somente: trazer a profecia contra aquele altar, mostrar que Deus era contra aquelas ações. E o texto diz claramente: esse profeta recebeu uma ordem explícita de Deus: você vai lá, traga a profecia, não fique, não coma, não beba. Terminou? Vá embora. E não volte pelo mesmo lugar que você foi. Volte por um outro lugar. O texto diz claramente no versículo 9 que o Senhor ordenou pela sua palavra. Amém? Existe alguma dúvida nisso? Não, né? Tranquilo, tranquilo. A sequência do texto diz: em Betel morava um velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo que o homem de Deus havia feito aquele dia em Betel, e contaram-lhe também o que ele tinha dito ao rei. E o seu pai perguntou: por onde ele foi? Pois seus filhos haviam visto o caminho que o homem de Deus que viera de Judá havia seguido. Então ele disse aos seus filhos: selai o jumento para mim. Eles selaram o jumento e ele o montou. Indo à procura do homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho e perguntou-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sou. Então ele lhe disse: acompanha-me até em casa e come pão. Mas ele insistiu: não posso voltar contigo, nem entrar na tua casa, tampouco comerei pão, nem beber água contigo neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Mais uma vez o profeta dizendo que Deus tinha mandado: ali não comas pão, nem bebas águas, nem volte pelo caminho de onde vieste. O homem já estava voltando para a terra dele. Um outro profeta, que o texto diz que era ancião, nenhum dos dois profetas é trazido o nome deles, ok? Mas um outro profeta ancião, sabendo de toda aquela situação, vai atrás dele e convida ele para ir até a sua casa para comer um pouco de pão e beber água. Era um padrão naquela época, ok? Os estrangeiros eram recebidos nas cidades dentro de Israel, né? Eram considerados como famílias. Toda vez que alguém saía de uma cidade e ia para outra, era recebido como parte da família, ok? O texto segue na sequência dizendo, versículo 18: mas o outro, que é o profeta velho, lhe respondeu: eu também sou profeta como tu.
E um anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas o velho profeta estava mentindo. Enquanto eles estavam conversando, aquele velho profeta olhou para o profeta, que devia ser mais novo, né? E disse: Deus me mandou um anjo para dizer para você o contrário. Pode vir lá em casa, senta lá, come pão e beba água. E o texto diz claramente que ele estava mentindo. Hoje a gente vai parar para pensar no seguinte: domingo eu fiz questão de ficar enfatizando que cada um acredita naquilo que quer acreditar. Em quem quer acreditar? Esse texto aqui mostra um mesmo homem recebendo de Deus uma ordem e ouvindo de um outro profeta uma ordem diferente. A questão é: ele tem condições de escolher em quem ele vai acreditar? Sim, como eu e você. A gente acredita naquilo que quer e quem a gente quer acreditar. Isso é responsabilidade individual nossa. Ninguém interfere nisso. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, certo? Só tem um probleminha. Nós podemos escolher naquilo que vamos crer, mas nós não podemos escolher o resultado disso. A gente escolhe aquilo que a gente crê, mas o resultado a gente não pode escolher. O resultado que acontece vai vir de acordo com a nossa primeira escolha. O texto vai mostrar isso na sequência da leitura, verso 19. Assim o homem voltou com ele, comeu pão na sua casa e bebeu água. Quando estava assentado à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o havia feito voltar. Enquanto eles ainda estavam na mesa comendo, o profeta mais velho recebeu de Deus uma palavra. E ele, versículo 21, e ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá: assim diz o Senhor, porque foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te deu, mas voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar onde te havia falado: não comas pão nem beba água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Uma referência a que ele morreria antes de chegar em casa. Depois que ele comeu e bebeu, o profeta que o havia feito voltar selou o jumento para ele. Ele se foi, mas o leão o atacou no caminho e o matou. O seu cadáver ficou escondido no caminho, e o jumento estava parado ao lado dele, e também o leão estava ao lado do cadáver. Amém, irmãos? Meio ruim falar amém, né, para a hora de uma morte, né? Eu vou deixar você curioso para o resto da história, para você ler em casa, tá bom? O destaque que eu gostaria de trazer, para que a gente parasse para pensar um pouquinho, é sobre o peso da palavra de Deus. Quando a gente chega no versículo 19, o profeta, quando ainda estava diante do rei, e o rei disse para ele que iria recompensar ele, porque tinha feito uma oração e o braço dele voltou ao normal, aquele homem ele foi muito sereno em responder para o rei o seguinte: olha, eu não posso fazer isso porque o Senhor me ordenou pela sua palavra: não comas pão, nem bebas água, nem volte pelo caminho de onde vieste. Ele respondeu isso, ele tinha certeza e convicção de que Deus deu uma ordem direta para ele. Mas você vê que logo à frente a situação muda por causa de duas circunstâncias. Primeira, aquele profeta mais velho se identifica como profeta. Enquanto eles ainda estavam conversando, ele diz: eu sou profeta como você, não é isso? Irmãos, esse tipo de carteirada que a gente fala, né? A ideia da imposição da sua vontade, porque você tem um título, é extremamente perigoso.
Você não deve ouvir nenhuma pessoa pelo seu status dentro de uma religião. Porque todos nós, independente da sua função dentro da igreja de Deus, todos nós estamos debaixo da palavra do Senhor, amém? E cada um é responsável por aquilo que acredita, porque todos nós temos acesso a essa mesma palavra. Todos nós. Quando aquele profeta mais velho disse: olha, eu também sou profeta de Deus, o primeiro mais novo deveria ter dito a mesma coisa: eu também sou um profeta de Deus, e Deus já falou comigo o que eu devo fazer, e eu vou cumprir aquilo que Deus disse. Assim como se eu disser para você alguma coisa, você também tem que dizer: pastor, eu também sou tão servo de Deus quanto você é. E a palavra de Deus diz isso, e é nela que eu vou crer. E isso não é desrespeito em relação a mim, irmãos, é respeito à palavra de Deus. Porque o segundo ponto mostra que, apesar de ser um profeta, profetas, homens de Deus, são passíveis de falhas. Às vezes têm interesses obscuros no seu coração e utilizam do status do seu cargo, da sua função, para impor a sua vontade sobre os outros. O versículo diz claramente, versículo 18, final do versículo diz: mas o velho profeta estava mentindo. Irmãos, não é só porque uma pessoa tem algum título, algum status respeitável, que ela não seja passível de estar mentindo. E é isso em todas as áreas da vida, em qualquer circunstância. É por isso que a gente precisa buscar na palavra de Deus o nosso norte sempre, porque ela é infalível. Ela nunca erra, Deus nunca erra, e a sua palavra nunca volta atrás, amém? O segundo ponto interessante é que não somente ele traz ali o seu título como profeta, mas ele traz também a questão de um poder espiritual para dar peso à sua palavra, né? O texto diz: eu também sou profeta como tu. E a segunda parte é: e um anjo me falou por ordem do Senhor. Essa é uma outra questão. Às vezes, quando o título não é suficiente, as pessoas apelam para um poder espiritual superior, né? Não, é que um anjo veio e me disse. Não, é porque eu estava jejuando, eu estava orando de madrugada, e aquela atmosfera nos dá um peso de espiritualidade maior. A gente se sente um pouco coagido. Quem sou eu para duvidar da palavra do anjo? Para duvidar da palavra de um servo de Deus que estava orando de madrugada no monte Everest, que é o mais perto do Senhor. Entende o peso? Entende, se nós abaixarmos a cabeça, nós podemos estar caindo na cilada de um mentiroso. É por isso que no domingo eu fiz questão de enfatizar, e hoje mais uma vez eu quero abrir os seus olhos sobre a realidade de nós, cada um de nós, sermos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos em relação ao que nós vamos acreditar ou não. E isso a gente pode escolher. A gente pode escolher acreditar no fulano de tal, na fulana de tal, no A, B, no C, na palavra de Deus. A gente é livre para escolher o que você quiser. A gente é livre, por exemplo, para escolher que time de futebol a gente vai torcer. Uns abençoados torcem pelo Corinthians. Outros, não vou falar dos outros, é muita sofrência, irmãos. A questão é que você pode escolher, por exemplo, seu time de futebol, mas você não pode escolher as consequências que isso trará. Se é um time ruim,
não ganha título, não é verdade? Eu estou trazendo uma escolha boba aqui só para que você tenha a dimensão do quanto a gente faz escolhas todos os dias. Nós podemos escolher acreditar no A, B e no C, mas o resultado disso a gente não pode escolher. Quando você escolhe acreditar em algo, você está abraçando o pacote inteiro. E o resultado de você depositar a sua fé em tal caminho, ou em tal caminho, ou em tal caminho, está levando você para um fim da linha que você não pode escolher. Aquele que acredita que todos os caminhos levam a Deus, ele está fazendo uma escolha, mas ele não pode escolher o final desse caminho, porque lá no final ele vai descobrir que não levam a Deus, levam à morte. Irmãos, é muito chocante observar que enquanto eles estavam ainda na mesa, os dois profetas de Deus, o profeta mais velho, que também era profeta de Deus, apesar de ter mentido no início, ele recebe ainda na mesa a palavra de Deus dizendo: porque você não acreditou na minha palavra e acreditou na palavra de um homem, você vai morrer. E um leão matou aquele homem no caminho. Irmãos, quando a gente deixa de acreditar na palavra de Deus para acreditar na palavra de um homem, a consequência é sempre mortal. Sempre. Às vezes é a nossa vida que se vai. Mas a morte, biblicamente falando, ela é a ideia de separação, que a gente falou nos outros domingos. E a separação, ela entra e divide famílias, casais, amigos e tudo aquilo que você imaginar. Quando nós deixamos de acreditar na palavra do Senhor, as consequências a gente não escolhe, mas biblicamente a gente sabe qual é a consequência. Acho que tem um trechinho lá de Paulo que diz que o salário do pecado é a morte. Isso, no livro do Paulo Coelho é que fala isso. É o apóstolo Paulo, né? Romanos capítulo 8, né? Entende? Queria deixar com você essa responsabilidade. Hoje pela manhã eu recebi um áudio que em certo ponto me deixou muito feliz de ver o carinho das pessoas por mim, né? Uma pessoa me parabenizando. Mas me treme as pernas quando as pessoas veem a minha palavra como sendo a palavra de Deus. Irmãos, a minha palavra não é a palavra de Deus. Não é. E às vezes as pessoas levam aquilo que eu digo com uma seriedade tal, como sendo o mesmo nível que a palavra de Deus. Como se aquilo que o pastor Rafael falasse tem tanto valor quanto. Irmãos, isso é abominável. É isso mesmo, Dada. Se não tiver escrito, deixa de lado, deixa de lado. Dentro dessa perspectiva, irmãos, eu trago a vocês a responsabilidade de buscar a palavra de Deus. Porque o profeta ele falha. O profeta ele mente. O profeta pode desviar pessoas do caminho de Deus. Porque nós somos limitados como qualquer um. E é interessante que o texto de hoje fala de um profeta mais velho, né? Exatamente o que eu sou, né? O profeta que ficou mais velho hoje. Mas eu espero estar trazendo para você essa visão clara
tentar fazer você desejar de verdade a palavra de Deus. Irmãos, como é maravilhoso nós de alguma forma sermos abençoados por alguém com a palavra de Deus. E você tem responsabilidade de fazer essa escolha. Escolher a palavra de Deus. Abençoar pessoas com a palavra de Deus. Gerar vida através da palavra de Deus. E não morte. Escolhas nós podemos fazer inúmeras, mas as consequências dessa escolha a gente não pode escolher. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, entendemos a nossa responsabilidade, entendemos o exemplo, Senhor, dessa história tão impactante, tão chocante, e entendemos, Pai, que precisamos nos apegar à Tua palavra, para vivenciar realmente a vida e não a morte. Tem misericórdia de nós, Senhor, se nós temos acreditado na palavra de homens, acreditado na palavra de mentirosos só porque eles têm algum status como profetas. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a acreditarmos na Tua palavra, a buscarmos a Tua palavra como verdade única. A alegria, Senhor, de encontrar essa verdade e ver essa verdade gerando vida, Senhor, dentro de nós e crescendo de uma forma tamanha, Senhor, que vai atingir outras pessoas, que vai abençoar tantas outras vidas. Que o nosso desejo, Senhor, pela Tua palavra possa incentivar os outros. Que o nosso desejo pela Tua palavra possa transformar as nossas vidas e gerar tanta vida em nós, que aqueles ao nosso redor vão desejar ser e vivenciar essa mesma experiência como nós. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, este é o nosso desejo. Obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor. Obrigado por essa reunião. Obrigado pela Tua presença no nosso meio. Obrigado pela Tua bondade, pelo Teu amor. Pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares e que o mais breve possível nós possamos estar juntos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Tenham um ótimo final de noite. Um abraço a todos.